Oi, agora vamos estudar figuras de linguagem, né? Bem, as figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-los mais bonitos. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, estão associadas ao significado das palavras, exemplo, metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, exemplo, hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Figuras de citácio ou construção interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplo: elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. Figuras de som ou harmonia estão associados à sonoridade das palavras. Exemplo: aliteração, paranomásia, assonância e onomatopeia. Vamos ver primeiro as figuras de linguagem. Metáfora. A metáfora apresenta uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Ou seja, a vida é como uma nuvem que voa. Metáfora, está comparando sempre uma coisa. Comparação, chamado de comparação explícita. Ao contrário da metáfora, nesse caso são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Sendo que a metáfora, ela não tem a palavra como. Ela dá um comparativo subentendido da frase. A vida é uma nuvem que voa. Né? Já a comparação vai usar como, assim ou tal qual. Tá? Qual? Exemplo: seus olhos são como jabuticabas. Metonímia. A metonímia é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Exemplo: costumava ler Shakespeare. Ou seja, costumava ler as obras de Shakespeare. Catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Exemplo: embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco, mas como não há um termo específico para o avião, embarcar é utilizado. Sinestesia acontece pela associação de sensação de órgão nos sentidos diferentes. Exemplo: com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Perífrase, também chamada de automásia, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Exemplo: o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Figuras de pensamento, hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Viu como eu canto bem? Tô ficando autodidata. Aposto que Elise Regina está morrendo de inveja. É um exagero, né? É um exagero intencional. Está morrendo de inveja. Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Exemplo: entregou a alma a Deus. Para não dizer que morreu, entregou a alma a Deus. Né? Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais
não autorizadas. Litote representa uma forma de suavizar uma ideia nesse sentido, assemelha ao eufemismo, bem como a oposição de hipérbole. Exemplo, não é que sejam mais companhias, disse o filho à mãe. Pelo discurso, percebemos que apesar das companhias não serem más, também não são boas. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. É tão inteligente que não acerta nada. É uma ironia, né? Agora vamos ver a diferença entre sarcasmo e ironia. O sarcasmo e a ironia são recursos estilísticos empregados pelos emissores dos textos orais ou escritos. São utilizados como autor do texto, pretende oferecer uma maior dramaticidade ao discurso. As palavras em sentido conotativo, ou seja, figurado, em determinado do sentido real, chamado de denotativo. O sarcasmo e a ironia possuem suas peculiaridades. Para o escritor contemporâneo brasileiro, Gabito, exemplo, quando usa o humor como escudo, é ironia. Quando usa o humor como arma, é sarcasmo, ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Agora, sarcasmo, olha a diferença. Chegou cedão para a reunião da manhã. Então, repare a diferença? A ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. E sarcasmo. Chegou cedão para a reunião da manhã. Exemplo de o sarcasmo é um recurso expressivo utilizado no sentido provocativo, malicioso, crítico. Exemplo, sua maquiagem está linda, mas seu rosto é bem mais. Voltando às figuras lá, as figuras de exemplo de nós estudamos ironia. Estudamos comparação, metáfora. Nós estudamos figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Né? Mas tem outras figuras ainda que eu ainda não terminei. Catacrese. Representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Embarcou há pouco no avião. Sinestesia se damos, perífrase, figuras de pensamento, a hipérbole, que é o exagero, o eufemismo, né, para suavizar o discurso, a litóte, que assemelha ao eufemismo, mas é a oposição do hipérbole, é uma forma de suavizar uma ideia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. E o sarcasmo já é um deboche, né? Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. O Jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim olha? Não olha, né, gente? Então, a personificação é expressa de uma maneira para atribuir qualidade e sentimentos humanos aos seres irracionais. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado.
a paz. Guerra e paz. Antítese. Finaliza como devia ter começado. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego e ver? Estou cego de amor e vejo quando isso é bom. A gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente, o clímax, ou decrescente, anticlímax. Exemplo: inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. É uma gradação. Inicialmente calma, depois controlada, até o ponto de todo nervosismo. Apóstrofe é a interpelação feita com ênfase. Ó céus, é preciso chover mais. Figuras de citar-se. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Tomara você me entenda, tomara você me entenda, tomara que você me entenda. Zeugma é a omissão de uma palavra pelo fato de já ter sido usado antes. Fiz a introdução, ele a conclusão. Hiperbato é a alteração de ordem direta da oração. São como os anjos os seus alunos. Policíndito é o uso repetitivo de conectivos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. As crianças falavam e cantavam e riam. Olha o conectivo aí. E. Falavam e cantavam e riam. Assíndito representa a omissão de conectivo, sendo o contrário do policíndito. A tua raça de aventura quis ter a terra, o sol, o céu, o mar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Anacoluto é a mudança repetida da estrutura da frase. Eu parece que estou ficando zonzo. Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura. Inspiro horror. Ó tu que espia a urdidura de minha teia atenta ao que me palpo fia. Manuel Bandeira. Pleonasmo é a repetição de palavra ou ideia contida para intensificar o significado. Exemplo: a mim me parece que está errado. Silepse é a concordância que se entende e não com o que está implícito. Ela é classificada em silepse de gênero, de número e de pessoa. Exemplo: vivemos na bonita e agitada São Paulo. A maioria dos clientes ficaram satisfeitos com o produto. Silepse de número. Todos terminamos o exercício. Silepse de pessoa. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Silepse de gênero. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre. Figuras de som, aliteração é a repetição de sons consonantais. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Paronomásia é a repetição da palavra cujos sons são parecidos. O cavaleiro, muito cavaleiro, conquistou a donzela. Assonância é a repetição de sons focados. O que o vago é incógnito de um desejo, de ser o mesmo, de ser, meu ser me deu. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Não aguento o tic-tac desse relógio. Bum, bum, bum. Boa, boa. Agora, resumo de figuras de linguagem. Figuras de palavras semânticas. Produz maior expressividade e comunicação através da palavra. Essa metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinapse, perífrase e ou antonomasa. Figuras de pensamento que produzem maior expressividade e comunicação através de combinação de ideias e pensamento. Hipérbole, eufemismo, titóide, ironia, personificação, prosopopeia, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofo. Figuras de citar-se, elipse, pleonasmo,
zeugma, imperbatus, lepse, policídito, acídito, anacoluto, anáfora. Figuras de som de harmonia, aliteração, paranomasa, assonância e onomatopeia. Bem, por hoje só, ficamos por aqui.